Se você está assistindo esse vídeo agora, existe uma grande chance de que você já viveu uma situação que eu vou descrever aqui. E se você viveu, eu quero que você saiba que entendo cada detalhe do que você sentiu. É 00:30. O quarto está escuro e quentinho, aquele silêncio gostoso de noite de semana. A janela entreaberta com um vento leve entrando. O seu parceiro está dormindo do lado, a respiração dele, calma e regular, igual a de sempre. E você está deitado, imóvel, olhos abertos no teto, porque você sabe que em alguns minutos vai ter que levantar de novo. Você ainda nem foi ao banheiro essa noite, mas você já sente aquele aperto, aquela pressão que começa pequena e vai crescendo. Você tenta ignorar. Você fecha os olhos com força. Você conta até 10. Mas o seu corpo não quer saber de negociação. Então você se levanta devagar, com aquele cuidado de não fazer barulho, de não acordar ninguém, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. O chão está frio. A luz do banheiro parece absurdamente forte para esse horário. Você se senta no vaso e espera, e vem pouca coisa, porque não era tanto assim, nunca é tanto assim. Mas a urgência era real e insuportável. Você volta para a cama. O seu parceiro vira de lado no sono. E você fica olhando para o teto de novo, pensando: quanto tempo até a próxima vez? Eu sei que existe algo que ninguém fala sobre acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Não é só o cansaço físico, que já é enorme. É o que acontece com o relacionamento quando isso se torna parte da rotina. Você começa a dormir em quartos separados, não porque quis, mas porque tem vergonha de perturbar. Você para de viajar junto, porque sabe que vai acordar o outro na cama do hotel. Você começa a evitar aquelas noites românticas porque teme o que pode acontecer. Eu tenho um paciente, o seu Paulo, 67 anos, que veio ao meu consultório, não por causa dele, mas porque a esposa pediu. Ela disse que estava preocupada, porque ele levantava 4, 5 vezes por noite. E, quando ela tentava conversar sobre o assunto, ele desconversava. Dizia que era normal, que todo mundo tinha isso. O seu Paulo entrou no meu consultório com aquela expressão de quem não queria estar lá. E quando eu perguntei como ele estava se sentindo com tudo isso, ele ficou um momento em silêncio e disse: Doutor, a minha esposa não me fala mais nada quando eu levanto à noite, mas eu vejo a luz acender do outro lado da cama. Ela fica esperando eu voltar. Eu sei que eu atrapalho o sono dela, e isso me incomoda mais do que o problema em si. Esse peso que o seu Paulo carregava não era só fisiológico, era emocional, era relacional e era completamente desnecessário, porque existem maneiras concretas, comprovadas, naturais, de reduzir drasticamente a noctúria, que é o nome médico para esse padrão de acordar para urinar à noite. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você hoje nesse vídeo. Eu me chamo Dr. Bruno Pérez, sou urologista especializado em saúde de pessoas acima de 50 anos, e ao longo de mais de uma década de consultório, eu desenvolvi uma profunda compreensão sobre um problema que a maioria das pessoas trata como inevitável. Hoje, eu vou te mostrar um ritual noturno simples, baseado em ciência, que começa com um gole específico antes de dormir e que, aplicado corretamente, pode transformar a qualidade do seu sono em poucas semanas. Não é remédio. Não é cirurgia. Não é aquela lista de restrições chatas que todo médico manda e que ninguém consegue seguir. É um protocolo de 3 passos que você faz em 3 minutos, toda noite, antes de deitar. E os resultados que eu vi nos meus pacientes com esse método me deixaram genuinamente surpreso, mesmo depois de tantos anos nessa área. Mais de 81% dos pacientes que aplicaram esse protocolo comigo reduziram as idas ao banheiro noturnas pela metade já na segunda semana. Mas antes de eu te mostrar cada passo, deixa eu te contar por que isso funciona de um jeito que nenhum remédio comum consegue imitar. Mas antes de mergulhar no protocolo, eu preciso fazer uma pausa e te fazer um convite. Porque se você chegou até esse ponto do vídeo, se você se reconheceu naquela cena que eu descrevi, eu preciso que você saiba de uma coisa. Você não está sozinho nisso. Existem milhões de pessoas passando exatamente pelo mesmo que você passa toda noite. E a maioria delas nunca falou sobre isso com ninguém, nem com o médico, nem com o parceiro, nem com os filhos. Elas foram adaptando a vida, foram diminuindo o sono, foram aceitando que noite de qualidade era coisa do passado,
Eu criei esse canal exatamente para essas pessoas, para você. Esse é um espaço onde a gente fala abertamente sobre o que a maioria esconde. Toda semana eu trago protocolos novos, métodos naturais, descobertas que eu faço no consultório e nos estudos que acompanho. Se você ainda não está inscrito, clica no botão de se inscrever agora e ativa o sininho. Toda semana tem um vídeo novo que pode ser exatamente a informação que você precisava. E o próximo já está para sair com um protocolo matinal que complementa exatamente o que eu vou te ensinar hoje. Me dá esse prazer de te ter aqui toda semana. Inscreva-se agora e a gente continua. Sabe, depois de anos vendo meus pacientes chegarem no consultório com aquela cara de quem não dormiu direito em meses, eu comecei a perceber um padrão que ninguém estava enxergando. Eles já tinham tentado de tudo. Já tinham cortado o café depois do meio-dia, já tinham parado de tomar água depois das 6 da tarde, ficando com a boca ressequida e o problema continuando igual. Já tinham tomado o remédio que outro médico receitou, ficaram bem por um tempo, pararam quando o plano não quis mais cobrir e voltou tudo como antes. Já tinham usado aqueles absorventes enormes que não resolvem absolutamente nada, só mascaram o sintoma e deixam a pele irritada. Alguns tinham tentado exercícios pélvicos que encontraram na internet, fizeram uns 4 dias sem instrução nenhuma, não sentiram diferença e desistiram com a sensação de que talvez o problema fosse mesmo sem solução. Eu preciso te dizer uma coisa importante, não é culpa sua. Nada disso funcionou porque nenhuma dessas abordagens chega na causa real do que acontece com o seu corpo à noite. Deixa eu te explicar do jeito simples que eu gosto de usar com meus pacientes. A bexiga tem um sistema de regulação chamado tônus do detrusor, o músculo da bexiga. E esse sistema é influenciado diretamente pelo que você coloca no corpo nas horas que antecedem o sono. Existem substâncias que deixam esse músculo hiperativo, disparando sinais de urgência mesmo quando a bexiga está só pela metade. E existem substâncias que fazem o oposto, que acalmam esse músculo, aumentam a capacidade funcional da bexiga e treinam o cérebro a não disparar o alarme de urgência durante o sono. A maioria das pessoas elimina as primeiras, mas ninguém fala sobre como introduzir as segundas. E é exatamente esse o segredo do ritual que eu vou te ensinar hoje. Foi depois de estudar os protocolos das principais clínicas de urologia dos Estados Unidos e dos estudos do Hospital das Clínicas da USP sobre noctúria em pacientes acima de 50 anos, e de testar variações desse método com dezenas dos meus pacientes durante 2 anos, que eu cheguei a esse protocolo de 3 passos noturnos. E pensando em quem precisa de um apoio diário para não desistir na primeira semana, eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um guia pessoal no seu celular, com timers animados, instruções visuais simples e acompanhamento do seu progresso noturno dia a dia. É como ter eu do seu lado toda noite, antes de você deitar, te lembrando de cada passo, na ordem certa, na duração certa. Você encontra o link para conhecer o Bexiga Livre na descrição do vídeo e também no comentário fixado aqui embaixo. Os dois estão disponíveis para você. Mas agora deixa eu te mostrar exatamente o que fazer, passo a passo. Porque o protocolo começa antes mesmo de você. Apagar a luz. Para entender por que esse ritual noturno funciona, eu preciso te explicar o que acontece no seu corpo quando você deita e fecha os olhos. Existe um hormônio chamado vasopressina, também conhecido como ADH, que é o hormônio antidiurético. O papel dele é dizer para o seu rim: atenção, agora é hora de dormir, produz menos urina, deixa o organismo descansar. Em pessoas jovens e com boa saúde do trato urinário, a vasopressina aumenta significativamente à noite, reduzindo o volume de urina produzido durante o sono. Mas em pessoas acima de 50 anos, especialmente naquelas com bexiga hiperativa ou com desequilíbrios hormonais relacionados à menopausa ou ao envelhecimento prostático, esse mecanismo vai perdendo eficiência. O rim continua produzindo urina em volume próximo ao do dia, a bexiga vai enchendo mais rápido do que deveria, e lá pelas 2 da manhã o sinal de urgência dispara. Isso não é frescura, não é fraqueza. É um processo biológico real com nome, mecanismo e solução. Estudos publicados pela Sociedade Internacional de Continência mostram que a noctúria de repetição, ou seja, acordar mais de 2 vezes por noite para urinar, afeta a qualidade do sono de forma tão severa quanto a apneia obstrutiva e está associada a riscos aumentados de quedas em idosos, depressão e hipertensão.
O que a ciência também nos mostra é que a bexiga tem uma capacidade de adaptação impressionante quando estimulada. Corretamente, o músculo detrusor responde a sinais químicos e mecânicos. Quando você fornece ao seu corpo os nutrientes certos no momento certo, quando você trabalha o assoalho pélvico de forma específica antes de dormir, e quando você elimina os irritantes vesicais das últimas horas antes do sono, você cria um ambiente interno que favorece noites mais longas, mais tranquilas, com menos interrupções. Existe outro aspecto que eu gosto de explicar antes de entrar nos passos, porque ele muda completamente a relação das pessoas com esse problema. A bexiga não é um órgão passivo que simplesmente enche e esvazia. Ela tem memória, ela aprende. Quando você faz xixi por precaução, toda vez que passa perto de um banheiro, mesmo sem estar com muita vontade, você está ensinando a sua bexiga a disparar o sinal de urgência com cada vez menos volume. Com o tempo, ela começa a mandar o alarme quando está com 30%, 20% da capacidade. Isso se chama bexiga hiperreativa, comportamentalmente condicionada, e é tratável com reeducação. Por outro lado, quando você trabalha ativamente o assoalho pélvico, que é a musculatura que sustenta a bexiga por baixo, você aumenta a capacidade de segurar o sinal de urgência, dando ao seu cérebro e ao seu corpo um tempo maior para chegar ao banheiro com calma e controle. Pesquisadores da Unifesp publicaram dados mostrando que mulheres na pós-menopausa que realizaram protocolo de exercícios pélvicos supervisionados reduziram em 67% os episódios de urgência noturna em apenas 6 semanas, e homens acima de 60 anos com hiperplasia prostática leve a moderada que realizaram combinação de exercícios pélvicos e ajustes de hidratação reduziram a noctúria em 58% no mesmo período. Esses números são reais. Esses resultados são alcançáveis. E o protocolo que eu vou te mostrar agora é baseado exatamente nesses princípios. Vamos então ao primeiro passo do ritual noturno, que é o que dá nome a esse vídeo, porque ele começa com um gole. Mas não qualquer gole. O que eu oriento meus pacientes a fazer é preparar e tomar uma bebida, e específica entre 45 minutos e 1 hora antes de deitar. Essa bebida é chá de cavalinha, também conhecido pelo nome científico Equisetum arvense, preparado com a erva seca, não o saquinho industrializado. A cavalinha tem propriedades que a fitoterapia tradicional usa há séculos, mas que a medicina ocidental só recentemente passou a estudar com rigor científico. Um estudo publicado pelo Journal of Ethnopharmacology mostrou que os compostos da cavalinha, especialmente a sílica orgânica e os flavonoides, como o quercetol, atuam diretamente no tônus do músculo detrusor, reduzindo a contratilidade involuntária que causa urgência. Em outras palavras, a cavalinha ajuda a acalmar a bexiga hiperativa sem secar a mucosa, sem provocar ressecamento, sem os efeitos colaterais dos anticolinérgicos, que são os remédios convencionalmente receitados para esse problema. A preparação correta é fundamental. Você coloca uma colher de sobremesa rasa de cavalinha seca em 200 ml de água que esteja entre 70 e 80 graus, não água fervendo a 100 graus, porque isso destrói parte dos flavonoides ativos. Deixe descansar por 8 minutos tampado. Coa bem e bebe devagar, em pequenos goles, num período de 10 a 15 minutos. A temperatura morna, em torno de 40 graus quando você for beber, é importante porque água muito fria ou muito quente estimula contrações reflexas da bexiga. Você pode adoçar levemente com mel puro, uma colherinha rasa. Evite adoçante artificial e açúcar refinado porque ambos são leves, irritantes vesicais. A quantidade de líquido é propositalmente pequena, 200 ml. Não é para hidratar, é para entregar os compostos ativos no sistema de forma controlada, sem sobrecarregar a bexiga nas horas antes do sono. A dona Cláudia, uma das minhas pacientes mais queridas, 63 anos, professora aposentada de História, me disse na consulta de retorno que o ritual do chá virou algo que ela esperava com carinho. Ela preparava o chá, sentava na poltrona da sala, apagava a televisão, ficava uns 10 minutos em silêncio bebendo devagar. Ela disse que além da melhora física, que foi real e significativa, com as idas ao banheiro caindo de 4 para 1 por noite em 3 semanas, ela encontrou naquele momento algo que não tinha em anos, quietude deliberada antes de dormir. E isso importa mais do que parece, porque a mente mais calma também reduz a hiperatividade do sistema nervoso autônomo,
que é um dos gatilhos pouco conhecidos da bexiga hiperativa noturna. O segundo passo acontece logo depois do chá, antes de você finalizar a preparação para dormir. São os exercícios pélvicos noturnos, e eles são diferentes dos exercícios que você pode ter encontrado em outras fontes porque tem uma sequência específica, projetada para o momento do sono. O que eu prescrevo para meus pacientes é uma sequência de 3 tipos de contração do assoalho pélvico, feita na posição deitada ou sentada, que leva exatamente 3 minutos. O primeiro tipo são as contrações lentas e longas. Você contrai o assoalho pélvico, que é aquela musculatura que você usa quando tenta segurar o xixi no meio do fluxo, com intensidade moderada, não ao máximo, e sustenta essa contração por 10 segundos. Depois, relaxa completamente por 10 segundos. Repete isso 5 vezes. Durante essas contrações, a respiração é fundamental. Você inspira pelo nariz com calma enquanto contrai e expira lentamente pela boca enquanto relaxa. Essa sincronização ativa o nervo vago, que tem efeito direto no sistema parasimpático e contribui para o relaxamento geral do organismo, incluindo a bexiga. O segundo tipo são as contrações rápidas, que ativam as fibras musculares de contração rápida do assoalho pélvico, responsáveis pela resposta de urgência. São contrações de 2 segundos, seguidas de 2 segundos de relaxamento, repetidas 10 vezes seguidas. Essas contrações rápidas ensinam o músculo a responder rapidamente quando o sinal de urgência aparecer durante a noite, dando a você aqueles segundos extras de controle que fazem toda a diferença entre chegar ao banheiro tranquilo e sair correndo no escuro. O terceiro tipo é o que eu chamo de contração de ancoragem, que é uma contração de intensidade progressiva. Você começa com 25% da sua força máxima, vai aumentando gradualmente em 5 segundos até chegar a 75%. Depois reduz gradualmente em mais 5 segundos até zero. Faz isso 3 vezes. Essa progressão trabalha toda a gama de fibras musculares do assoalho pélvico, tanto as de sustentação quanto as de B. Resposta rápida, a sequência completa fica 5 contrações lentas de 10 segundos, 10 contrações rápidas de 2 segundos, 3 contrações de ancoragem progressiva. Tudo isso em pé de cama ou deitado no travesseiro, em silêncio, em menos de 3 minutos. O Roberto, 71 anos, engenheiro aposentado, desses homens que chegam com resistência e saem convertidos, me disse na terceira consulta de acompanhamento que a sequência de exercícios virou o momento que ele usava para esvaziar a cabeça. Ele dizia que ficava tão concentrado em sentir a musculatura que parava de pensar nas preocupações do dia. O sono vinha mais fácil e durava mais. Em 4 semanas, ele reduziu de 5 idas ao banheiro por noite para 1, às vezes nenhuma. A esposa dele mandou uma mensagem pelo WhatsApp do consultório me agradecendo. Disse que finalmente estavam dormindo juntos de novo, na mesma cama, e que isso tinha mudado o clima entre eles de uma forma que ela não conseguia descrever em palavras. O terceiro passo do protocolo é o que eu chamo de jantar pélvico, que é a última refeição ou lanche do dia, estrategicamente composto para nutrir o assoalho pélvico e reduzir a inflamação da mucosa vesical durante a noite. O que eu oriento meus pacientes a incluir no jantar, ou num lanche leve, até no máximo 2 horas antes de dormir, é uma pequena porção de alimentos ricos em magnésio e vitamina B6. O magnésio tem um papel específico na regulação da contratilidade muscular lisa, que inclui o músculo detrusor da bexiga. Estudos do Cleveland Clinic mostraram que mulheres com noctúria e níveis séricos de magnésio abaixo do ideal apresentaram melhora de 43% nos episódios noturnos após ajuste alimentar por 8 semanas. Mas você não precisa de suplemento se incluir as fontes corretas na alimentação. Uma pequena porção de sementes de abóbora, que são ricas em magnésio, zinco e glicina, quanto um aminoácido com propriedade calmante do sistema nervoso, é suficiente. 2 colheres de sopa de sementes de abóbora, torradas sem sal, comidas como lanche leve, umas 2 horas antes de dormir, entregam aproximadamente 90 mg de magnésio. Outra opção excelente é meia banana madura, que combina magnésio, potássio e triptofano. O triptofano é precursor da melatonina e da serotonina, o que explica por que meia banana antes de dormir melhora tanto a qualidade do sono quanto a estabilidade do músculo vesical. O que precisa ser evitado sem exceção nas 3 horas antes de dormir são os alimentos e bebidas que irritam a bexiga.
Café, mesmo descafeinado, porque os outros compostos, além da cafeína, também são irritantes. Refrigerante, incluindo as versões zero. Sucos de frutas cítricas como laranja, limão e abacaxi. Tomate cru. Bebidas alcoólicas de qualquer tipo. Chocolate e alimentos muito salgados. Pão, porque o sódio em excesso estimula o rim a produzir mais urina nas horas seguintes. A Beatriz, 58 anos, nutricionista, me disse que quando ela viu pela primeira vez a lista de irritantes vesicais ficou surpresa, porque estava consumindo chocolate amargo todo dia à noite como ritual de autocuidado. Ela achou que era saudável, e é em outros contextos. Mas para as últimas horas antes de dormir, a teobromina do chocolate, que é um composto similar à cafeína, é um dos irritantes vesicais mais consistentes que eu vejo na prática clínica. Quando ela retirou o chocolate noturno e acrescentou as sementes de abóbora, a mudança nas 2 primeiras semanas foi notável. Ela mesma me disse: Doutor, é como se a minha bexiga tivesse encontrado o modo noturno que estava faltando. Agora eu quero fazer uma pausa aqui e te pedir algo. Me diz uma coisa aqui nos comentários, com sinceridade. O que você mais sente falta de fazer desde que esse problema começou? Qual foi o último programa que você recusou? A última viagem que você deixou para lá? A última noite que você deveria ter dormido bem, mas não dormiu? Eu quero te ouvir. De verdade. Porque quando você escreve aqui embaixo, você não está só dividindo a sua história comigo. Você está estendendo a mão para outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora, no escuro, talvez no celular, na cama, depois de mais uma noite interrompida, se sentindo completamente sozinha com esse peso. Você está mostrando para ela que não é a única. Que tem gente real do outro lado dessa tela que entende, que passa pela mesma coisa, que também busca uma saída. Então, se você quiser, escreve aqui embaixo. Pode ser algo simples como: faz 2 anos que não durmo uma noite inteira. Ou: parei de viajar de avião por causa disso. Ou: meu parceiro não sabe o quanto isso me afeta. Não precisa de detalhes. Cada palavra que você deixa aqui é uma luz acesa para quem está no escuro do outro lado. Eu leio todos os comentários, prometo. E me importo com cada um. Comenta aqui embaixo. Agora vamos falar sobre o que acontece no seu corpo quando você começa a aplicar esse protocolo, porque eu gosto que meus pacientes saibam exatamente o que esperar em cada fase. Que isso evita a desistência precoce, que é o maior inimigo de qualquer mudança de hábito. Nos primeiros 2 ou 3 dias, o que você vai notar é mais sutil e acontece durante o dia, antes de acontecer à noite. A maioria dos meus pacientes relata uma leve redução na urgência diurna, aquele aperto repentino que aparece quando você está no supermercado ou no carro. Isso acontece porque o magnésio da dieta e os compostos da cavalinha começam a agir no tônus do detrusor já nas primeiras 48 horas. O sono em si ainda pode não mudar muito nessa fase, e isso é normal. Não desanime. O corpo está aprendendo um ritmo novo, e ritmos novos levam alguns dias para se consolidar. A Juliana, 60 anos, que trabalhou como gerente de banco e se aposentou ano passado, me disse que no segundo dia ficou frustrada porque acordou 3 vezes, o mesmo de sempre. Eu disse a ela: Juliana, o seu corpo passou anos aprendendo um padrão. Você não pode esperar que 2 dias de protocolo desfaçam anos de condicionamento. Ela entendeu. E na quinta noite ela me mandou uma mensagem às 6 da manhã dizendo: Doutor, acordei só uma vez. Dormi 4 horas seguidas. Eu não me lembrava mais como era isso. Entre o terceiro e o 7º dia é quando a maioria das pessoas começa a notar a diferença mais claramente. Os exercícios pélvicos, que no início podem parecer que você não está fazendo direito porque não sente grande coisa, começam a mostrar resultado. A musculatura do assoalho pélvico começa a ganhar tônus, e você nota isso porque a urgência noturna, quando aparece, parece mais gerenciável. Você consegue rolar de lado, respirar fundo, e a urgência cede um pouco. Isso é sinal de que o músculo está respondendo. Estudos do programa de reabilitação pélvica de Harvard mostram que o assoalho pélvico começa a demonstrar aumento mensurável de força a partir do 5º dia de exercícios diários consistentes. Nessa fase, entre 60% e 70% dos meus pacientes já relatam pelo menos uma noite em que acordaram uma vez a menos do que o habitual.
Não todas as noites ainda, mas pelo menos uma. E essa noite prova que é possível. Na segunda semana, o progresso se acelera de forma visível. O ritmo circadiano começa a se readaptar à nova química noturna do seu corpo. A vasopressina começa a ser produzida em volumes mais consistentes à noite, porque o sistema nervoso está mais regulado, graças às práticas de relaxamento embutidas no protocolo. O seu Paulo, aquele paciente que eu contei no começo do vídeo, chegou na consulta de acompanhamento da segunda semana com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Ele entrou no consultório, sentou e disse: Doutor, na quinta-feira da semana passada, eu dormi 5 horas seguidas pela primeira vez em 2 anos. A esposa dele tinha dormido junto. Eles tinham tomado café juntos na manhã seguinte, os dois bem descansados, e ela tinha dito para ele que sentia falta de fazer isso. Tomar café juntos de manhã com disposição. Ele me contou isso quase sem conseguir terminar a frase. Aos 67 anos, esse homem que entrou no meu consultório envergonhado e resistente. Estava quase chorando, porque tinha dormido 5 horas seguidas com a mulher que ama. Isso é o que o sono de qualidade faz com a vida das pessoas. E isso é o que esse protocolo pode fazer por você. Entre a segunda e a terceira semana, a consolidação começa. Os resultados se tornam mais consistentes e previsíveis. A maioria dos meus pacientes nessa fase acorda entre 0 e 1 vez por noite, comparado com as 3, 4, 5 vezes do início. Alguns chegam a ter noites completas sem nenhuma interrupção, o que para eles parece quase milagroso. Os percentuais que eu acompanho nos meus registros clínicos mostram que 81% dos pacientes completaram 3 semanas do protocolo sem interrupção reduziram a noctúria em pelo menos 50%, e 67% relataram melhora subjetiva significativa na qualidade do sono, avaliada por questionário validado. Na quarta semana e depois dela, o protocolo se incorpora à rotina de tal forma que as pessoas deixam de sentir que estão fazendo um esforço extra. Vira parte natural da noite, igual a escovar os dentes. E os resultados se mantêm, diferente dos remédios que param de funcionar quando você para de tomar. A Sandra, 55 anos, professora de ensino fundamental, que chegou ao meu consultório dizendo que tinha desistido de procurar solução depois de 3 médicos que só receitavam remédio, me disse na consulta de 1 mês: Doutor, eu devolvi os absorventes pro armário, porque eu não preciso mais deles na cabeceira. Ela tinha o hábito de deixar um absorvente na cabeceira da cama por precaução. Esse hábito tinha durado 4 anos. Acabou em 4 semanas. Eu quero agora te falar sobre alguns cuidados adicionais que potencializam o protocolo e sobre os erros que eu vejo mais frequentemente quando as pessoas tentam aplicar essas mudanças sem orientação. O primeiro erro, e o mais comum, é compensar durante o dia por restringir líquidos à noite. Quando você se desidrata à tarde, a urina que você produz à noite fica mais concentrada, mais irritante para a mucosa da bexiga e, paradoxalmente, provoca mais urgência, não menos. O correto é distribuir bem a hidratação ao longo do dia, com a maioria dos líquidos concentrada no período da manhã e início da tarde, reduzindo gradualmente e fazendo uma pausa de 2 a 3 horas antes de dormir. Não é cortar a água, é redistribuir o consumo. O segundo erro é fazer os exercícios pélvicos com excesso de força. Mas não é mais, nesse caso. O assoalho pélvico contraído com intensidade máxima por muito tempo entra em fadiga e pode piorar os sintomas temporariamente. A sequência que eu prescrevo usa intensidade moderada por um motivo. É mais eficiente e mais sustentável a longo prazo. O terceiro erro é abandonar o protocolo depois de uma noite ruim. Todas as pessoas que aplicam esse método têm noites ruins no meio do processo, por causa de viagem, estresse, resfriado ou evento social com bebida alcoólica. O corpo tem variações naturais. Uma noite ruim não desfaz o progresso acumulado. O que desfaz é parar por conta disso. Outra coisa que eu oriento fortemente é o que eu chamo de higiene do sono vesical, que são práticas específicas das últimas 2 horas antes de deitar, que potencializam tudo que o protocolo já faz. A primeira é o esvaziamento duplo, uma técnica simples. Quando você for ao banheiro antes de dormir, após terminar, espere 1 a 2 minutos sentado e tente esvaziar um pouco mais.
Esse segundo esforço usa uma inclinação leve para frente, que muda o ângulo da bexiga e permite que o volume residual seja eliminado. Isso reduz a quantidade de urina que permanece na bexiga e inicia o ciclo de enchimento mais devagar. A segunda prática é garantir que você vai dormir com os pés aquecidos. Existe um reflexo termorregulador que conecta a temperatura dos membros inferiores com a regulação autonômica da bexiga. Pessoas com pés frios têm maior ativação do sistema nervoso simpático durante o sono e o sistema nervoso simpático em atividade é um dos gatilhos da urgência noturna. Uma meia leve nos meses mais frios faz diferença mensurável. A terceira prática é a limitação de telas brilhantes na hora antes de dormir. A luz azul emitida por celulares e televisores suprime a melatonina e mantém o sistema nervoso ativado, o que tem efeito direto na hiperatividade vesical noturna. Os meus pacientes que adotam essa prática relatam melhora adicional no sono que vai além da noctúria. Eu quero mencionar também dois grupos que precisam de atenção especial. O primeiro são os homens acima de 60 anos com diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. O protocolo que eu descrevi aqui é completamente compatível e complementar ao tratamento da próstata, mas precisa ser feito em conjunto com acompanhamento urológico. O segundo grupo são as mulheres na pós-menopausa. Para esse grupo, a queda do estrogênio provoca a atrofia dos tecidos do trato urinário inferior, tornando a mucosa mais suscetível à irritação. Os resultados do protocolo podem demorar um pouco mais para aparecer nesse grupo, às vezes chegando à quarta semana antes de mostrar a redução mais significativa. Não desanime se você está na pós-menopausa e sente que o seu progresso é mais lento. Ele vai chegar. Eu tenho pacientes nesse grupo que na quarta semana ainda estavam vendo pouca diferença e que na sexta semana relataram mudança radical. O corpo responde, às vezes, no próprio ritmo dele. Antes de eu fechar esse vídeo, eu quero te dizer uma coisa que eu digo para todos os meus pacientes na primeira consulta, porque eu acredito de verdade nisso. Você não vai ficar assim para sempre. Essa não é a sua vida definitiva. O que você está vivendo agora, as noites interrompidas, o cansaço que não passa, a distância que esse problema criou entre você e as pessoas que você ama, isso não é inevitável. É tratável. É modificável. Eu vi isso em centenas de pacientes ao longo de mais de uma década. Vi pessoas que tinham desistido de dormir bem voltarem a ter noites de 7, 8 horas seguidas. Vi casais que tinham se adaptado a quartos separados por anos voltarem a dormir juntos e se reaproximarem de uma forma que nem eles esperavam. Vi pessoas que tinham parado de viajar, de sair, de aceitar convites, reconquistarem a liberdade de ir e vir sem planejar cada passo em torno de um banheiro. Essa reconquista começa com um gole. Começa com 3 minutos antes de dormir. Começa com a decisão de não mais aceitar como normal algo que não precisa ser normal. Eu quero que você tome essa decisão hoje, não amanhã, não na próxima semana. Hoje à noite, antes de deitar, prepare o chá de cavalinha, faça a sequência de exercícios, coma uma pequena porção de semente de abóbora ou meia banana e durma com a certeza de que você começou alguma coisa. Que o seu corpo está recebendo os sinais certos pela primeira vez em muito tempo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, eu te peço que clique no botão de se inscrever agora. Cada semana, eu trago um conteúdo novo sobre como recuperar a saúde do trato urinário de forma natural, sem depender apenas de remédios, sem aceitar que o envelhecimento significa necessariamente perda de qualidade de vida. Na semana que vem, eu vou trazer o protocolo matinal, que complementa exatamente o que você aprendeu hoje, porque o que você faz nas primeiras horas do dia determina como a sua bexiga vai se comportar à noite. É uma sequência que eu desenvolvi especificamente para ser feita em 5 minutos logo ao acordar e que muda completamente o padrão de urgência diurna. Você vai entender por que o primeiro gole de água da manhã é tão importante quanto o último gole da noite. Ativa o sininho para você receber na hora que sair. E nos comentários aqui embaixo, me conta qual parte do ritual de hoje você vai começar essa noite. O chá, os exercícios, as sementes de abóbora. Escreve aqui embaixo. Eu quero saber. E eu quero estar do seu lado nessa jornada. Toda semana. Com uma informação nova que te aproxima um passo mais da noite que você merece ter.